Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que sempre gera muita curiosidade e até polêmica. A ideia de que Jesus vai voltar para reinar por 1000 anos aqui na Terra. Mas será que é isso mesmo? A Bíblia promete um reino político, literal, antes do fim de tudo? Vamos investigar o que a fé da Igreja realmente ensina sobre isso. Sabe de onde vem toda essa discussão? Do capítulo 20 do Apocalipse, que menciona um período de 1000 anos. É uma passagem bem misteriosa que deu origem a um monte de teorias sobre o fim dos tempos. A grande questão é, será que esses 1000 anos devem ser entendidos ao pé da letra? Bom, existe uma interpretação super popular que diz que sim. A ideia é que Jesus vai voltar, estabelecer um governo mundial visível aqui na Terra por exatos 1000 anos. E só depois desse tempo todo é que viria o juízo final. Mas essa visão bate com o ensinamento de séculos da Igreja? Pois é, e é aqui que a resposta fica bem clara. A Igreja Católica tem uma posição muito, mas muito definida sobre essa ideia de um reino terrestre e político de Cristo. Vamos dar uma olhada no que o Catecismo fala sobre o assunto. A rejeição é total. O Catecismo, lá no parágrafo 676, não deixa a menor dúvida. Ele classifica essa ideia de um reino político de Cristo na história como uma falsificação da verdadeira esperança cristã. A palavra é forte, né? Falsificação. E fica ainda mais forte. A mesma seção do Catecismo chega a chamar essa esperança de realizar o reino de Deus dentro da história de uma impostura anticrística. E por que isso? É simples. A nossa esperança não é um paraíso político aqui na Terra, mas sim a glória do reino que virá depois do juízo final. Então, peraí. Se o milênio não é um futuro reino político, o que ele é, afinal? A resposta da Igreja pode surpreender muita gente. Nós estamos vivendo nele. Agora mesmo. A chave para entender isso é que, para a doutrina católica, os 1000 anos não são um número literal, mas sim um número simbólico. Ele representa a totalidade do tempo da Igreja, ou seja, todo o período que vai da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda no fim dos tempos. Mas como assim? O parágrafo 669 do Catecismo explica: o reino não é algo que a gente só fica esperando chegar. Ele já começou. A própria Igreja, que é o corpo de Cristo aqui na Terra, é a manifestação misteriosa e inicial desse reino. E o parágrafo seguinte, o 6700, usa uma imagem perfeita. A Igreja é como se fosse a semente, o germe do reino. Ela não é o reino em sua forma final, completa, mas é o comecinho dele. O reino de Deus está crescendo no mundo, através da Igreja, aqui e agora. Tá, beleza. Se Cristo já reina, onde é que a gente pode ver esse reinado de um jeito mais concreto, mais poderoso? A resposta está bem no coração da fé católica. O Catecismo, no parágrafo 1373, lembra que Cristo está presente de muitas formas, quando lemos a palavra, quando a comunidade reza, quando servimos os mais pobres, mas tem uma dessas presenças que supera todas as outras. E aqui está o pulo do gato. Todas as outras presenças são verdadeiras, claro, mas a presença na Eucaristia é chamada de real por excelência. Por quê? Porque ali não está só a influência ou o poder de Cristo, está Ele mesmo de forma inteira substancial, corpo, sangue e alma e divindade. É o seu reinado no sentido mais pleno que a gente pode experimentar nesta vida. E aquela famosa frase do parágrafo 1324 resume tudo perfeitamente. Se a Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã, é porque nela a gente encontra o próprio Rei. É o centro do seu reino presente, de onde vem toda a graça e para onde toda a nossa vida deve apontar. Ok, agora que ficou claro que o milênio é o tempo presente da Igreja, vamos entender qual é a verdadeira sequência dos eventos finais, segundo a fé católica. O ensinamento é muito direto. Quando Cristo voltar em glória, será para o juízo final. Ponto. Não vai ter uma etapa intermediária, um reino terrestre de 1000 anos. A vinda gloriosa dele vai encerrar a história de uma vez por todas. Então, a sequência correta, segundo o Catecismo, é esta. Primeiro, a Igreja continua sua caminhada aqui na Terra, passando por provações. Depois, ela vai enfrentar uma última e grande provação pouco antes do fim. E então virá a vitória definitiva de Deus no juízo final com a volta de Cristo. Percebe? Não tem espaço para um reino político no meio disso tudo. E o juízo final, como o parágrafo 1039 explica, vai ser o momento da verdade total. Ali, a relação de cada um com Deus vai ser colocada às claras, e o julgamento será sobre nossas obras e sobre como respondemos à graça e ao amor dele. E essa
No fim das contas, é a pergunta que realmente importa. Entender que o milênio é agora muda completamente o jeito como a gente vive a fé no nosso dia a dia. O ponto crucial é este: não estamos só esperando sentados por um reino que vai chegar um dia. Somos chamados a construir e a viver no reino de Cristo agora. Como? Pela nossa vida na igreja, pela adoração na Eucaristia, pelo serviço ao próximo. O reinado dele é uma realidade ativa, não uma espera passiva. E a gente termina com essa reflexão. Se o reinado de Cristo já começou na igreja e se manifesta de um jeito tão sublime na Eucaristia, a pergunta final não é quando ele vai voltar, mas sim, como estamos respondendo ao Rei que já está entre nós.